prevenção e conscientização. No Delas Raquel Muniz, você vai descobrir a importância da campanha Novembro Azul para reverter as estatísticas do câncer de próstata, segunda principal causa de morte por câncer em homens. Estamos no Novembro Azul e esse é um mês muito importante, pois chama muita atenção para a saúde do homem e também para as campanhas de conscientização da necessidade do diagnóstico precoce no câncer de próstata. O que a gente tenta fazer é trazer orientações para que os homens e suas famílias saibam o que é preciso, onde ir, o que fazer para poder ter um diagnóstico precoce do câncer de próstata, podendo assim chegar a um tratamento mais satisfatório. Seja homem, cuide-se. Esse é o principal alerta da campanha Novembro Azul, que visa conscientizar os homens sobre a importância do diagnóstico precoce para vencer o câncer de próstata. Os principais exames para se ter um diagnóstico do câncer de próstata é a consulta urológica. É o primeiro passo. Ir ao médico urologista é sempre importante. Você vai falar os seus sintomas, alguns sintomas a gente consegue pesquisar e também entender melhor do paciente o que ele está passando. E aí, através do exame físico, que é o próprio exame de toque, além disso, exames de laboratório como o PSA, a gente vai traçar uma suspeita ou não para o câncer de próstata. E a partir daí a gente vai poder desdobrar isso em outros exames, como por exemplo ressonância, ultrassom com biópsia e outros exames que possam ser necessários para um diagnóstico do câncer de próstata. O câncer, além de tudo, ele é extremamente frequente. O câncer de próstata ele é o segundo câncer mais frequente do homem, com mais de 50 anos. 1 em cada 6 brasileiros vai ter câncer de próstata. Então, 60, 70 mil novos casos diagnosticados todos os anos. O ideal seria que todos esses casos fossem diagnosticados em fase precoce, que é a fase mais curável da doença. Porém, nem sempre isso é verdade. Muitas vezes fazemos o diagnóstico já na fase mais tardia. Atualmente, o câncer de próstata é a causa da morte de 28,6% da população masculina. Mais do que vencer a luta contra os números, o Novembro Azul quer ganhar a guerra contra o câncer e lembra os homens de cuidar da saúde de forma integral. Se você tem pai ou irmão com câncer de próstata, o ideal é que você vá ao urologista a partir dos 45 anos e, em si, estando tudo normal, a partir daí, uma vez por ano, visitar o urologista. Para aqueles que não têm histórico familiar importante, essa visita pode começar aos 50 anos, certo? E daí por diante, anualmente, todos os anos. O diagnóstico precoce é uma coisa que é extremamente falada hoje para câncer de próstata. Não só hoje, há muito tempo, né? É uma tecla que a gente bate várias vezes. Por quê? É o pilar fundamental do tratamento. Se o diagnóstico for precoce, a chance de cura chega a 90%, 95% dos pacientes. Porém, em pacientes com diagnóstico tardio, onde a doença já se apresentou, já trouxe algum sintoma, aí o diagnóstico tardio não nos traz um tratamento de 30% de cura. Ou seja, a chance de cura cai muito com o diagnóstico tardio. Quando se tem doença metastática, ou doença localmente avançada, ou doença avançada, é muito triste você fazer o diagnóstico já numa fase dessa, onde o paciente já não tem mais aquela possibilidade de tratamento e de cura. O câncer de próstata é uma doença diferente dos outros cânceres. O principal fator de risco é histórico familiar, mas você pode fazer algumas atividades para melhorar, para diminuir as suas chances de ter câncer de próstata. Atividade física regular, se manter com baixo peso, evitar alimentos gordurosos e excesso de gordura e proteína animal, tomar banho de sol diariamente, comer alimentos como tomate, castanha do Pará, amendoim, todos esses são condutas que podem ajudar você a não ter câncer de próstata. Além disso, homens que têm atividade sexual mais frequente tendem a ter menos câncer de próstata também. No diagnóstico precoce, a chance maior é que a doença esteja localizada na próstata. Porém, se você pensar no diagnóstico, atrasar o seu diagnóstico e pensar que o que está ocorrendo no diagnóstico tardio, geralmente você vai ter doença fora da próstata. Muitas vezes nos ossos, muitas vezes no pulmão, muitas vezes no cérebro, muitas vezes no fígado e algumas vezes a doença pode se estender localmente, invadindo bexiga, invadindo o intestino e trazendo extremos danos à saúde do paciente. O diagnóstico tardio geralmente vai estar envolvido com a doença também mais agressiva, que pode matar mais rapidamente, e essa morte
algumas vezes é acompanhada de muito sofrimento para o paciente e para os familiares. Não tenha medo. É um tabu? Tudo bem, mas você pode vencê-lo. Faça uma consulta urológica. É um exame rápido, é um exame fácil, pouco doloroso ou pouco incomodativo, muito, mas muito tranquilo de se fazer, onde esse exame pode fazer toda a diferença na sua vida, certo? E o diagnóstico muitas vezes pode trazer consequências, mas o diagnóstico tardio pode fazer a pessoa perder a própria vida. Vá ao urologista, faça o exame de próstata. O câncer de próstata é uma doença grave que pode levar à morte quando não diagnosticada em tempo. Então, meninos, cuidem-se! Realizar os exames preventivos anualmente é uma atitude de cuidado com a saúde. Por isso, driblar esse preconceito é fundamental. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia, 20% dos tumores de próstata são descobertos tardiamente. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais prevalente na população masculina e 25% dos pacientes morrem em decorrência da doença. Ou seja, o câncer de próstata mata 1 a cada 4 homens acometidos. Em sua fase inicial, o câncer de próstata tem evolução silenciosa. Muitos pacientes não apresentam nenhum sintoma. A evolução do câncer não espera o fim da pandemia. Quando há detecção no estágio inicial, as chances de cura são em torno de 90%. Por isso, a melhor estratégia é sempre a prevenção. Conheça os mitos e verdades sobre o câncer de próstata. Câncer de próstata é uma doença só de idosos? Mito. A doença costuma aparecer em homens mais velhos, mas pode ser diagnosticada a partir dos 40 anos. Se um homem da minha família já teve câncer de próstata, tenho mais chance de ter? Verdade. Quanto maior o grau de parentesco, pai, tio, irmão, maiores são as chances. E se houver mais de um caso na família, o risco é ainda maior. A etnia é um fator de risco para desenvolver a doença? Verdade. Quando comparado aos casos em homens de outras etnias, os negros que apresentam a doença têm a sua manifestação de 10 a 20 anos mais cedo. O exame de toque retal não é necessário se eu fizer o exame PSA? Mito. É possível que um homem com PSA normal esteja com câncer ou aquele com o PSA alterado não tenha a doença. Por isso é extremamente importante a realização dos 2 exames. A vasectomia causa câncer de próstata? Mito. Durante anos, especialistas realizaram estudos com diversos pacientes vasectomizados e não vasectomizados, comprovando que a vasectomia não é associada ao aumento do risco de câncer de próstata. O aumento da próstata é um sinal de câncer? Mito. O aumento é chamado de hiperplasia benigna da próstata, doença que pode ser tratada com medicações orais ou mesmo com cirurgias endoscópicas. O câncer de próstata não apresenta sintomas? Mito. Os sintomas se manifestam sim, mas normalmente só na fase avançada da doença. Por isso é importante os exames preventivos. Presença de sangue na urina e ou sêmen pode ser sinal de câncer de próstata? Verdade. Os sintomas variam entre dores ao urinar, presença de sangue na urina e ou sêmen, vontade de urinar com frequência, alteração no jato urinário e dor óssea nos membros inferiores, bacia, pernas e joelho. Fique de olho. Os meus hábitos diários podem aumentar as chances de desenvolvimento da doença? Verdade. A obesidade, o tabagismo, o consumo de álcool, a má alimentação e o sedentarismo são fatores de risco para se desenvolver a doença. Mantenha hábitos saudáveis. Vista a camiseta desse time. Realize seus exames preventivos e incentive os homens de seu convívio a se cuidarem também. Seja a torcida que eles precisam. Com atendimento humanizado e especializado, profissionais qualificados, equipamentos modernos, o Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro é a referência no cuidado com a saúde em todo o norte de Minas. O hospital conta com pronto atendimento, com pronto socorro pediátrico, com atendimento oftalmológico e a maior UTI pediátrica da região. Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira. Medicina avançada para todos. Olá, Raquel!
Aqui estou novamente com mais uma receita. Hoje vou preparar um delicioso bolo integral de frutas com uvas passas. Gentileza, papel e caneta na mão para os ingredientes. Vamos lá? Nessa receita foram colocados 4 ovos com meia xícara de óleo de coco, 1 xícara de açúcar mascavo, uma banana caturra grande e as cascas de 2 maçãs no liquidificador. Agora vamos lá para a preparação. Eu usei de base essa xícara aqui, é xícara doméstica mesmo, que a gente encontra nas nossas residências. Aqui no liquidificador foram colocados 4 ovos, 1 xícara de açúcar mascavo, meia xícara de óleo de coco, uma banana caturra grande e a casca de 2 maçãs. Após ele batido, a gente vai colocá-lo agora em uma batedeira. Gente, não precisa ser uma batedeira planetária não, pode ser uma batedeira residencial mesmo, tá? A gente vai acrescentar, né, essa misturinha que foi feita com os ovos, o óleo, açúcar e a casca da maçã juntamente com a banana. Vamos acrescentar agora 2 xícaras de farinha de trigo integral e vamos bater. Vamos misturar a borda, né? Para que não haja desperdício algum dos insumos. E batemos mais um pouquinho novamente. Após obtida essa massa bem homogênea, olhem só, tá dando para ver, Raquel, a nossa massa? Nós vamos voltar para a batedeira e vamos acrescentar as bananas caturras, tá? Juntamente com meia xícara de uva passas e 2 maçãs picadinhas. Agora é apenas para só fazer aquela misturinha das frutas, né? A uva passas, a banana e a maçã. Vamos misturar agora, gente, 1 colher apenas de fermento em pó, tá? Para que a gente possa levar ao forno. O fermento em pó, ele não precisa ser batido, basta apenas a gente misturá-lo. Aqui está a nossa massa de bolo integral. Ah, eu gostaria de dar uma dica para vocês, gente. O forno, para assar o bolo, ele tem que ser a 180 graus. E uma dica muito importante, as pessoas sempre falam, né? Ai, meu bolo, ele não cresce. Ai, eu não sei fazer bolo. Geralmente é porque deixam para ligar o forno na hora de levar o bolo para assar. E o forno, ele tem que estar com uma temperatura homogênea, né? Então ele já tem que estar pré-aquecido. Então, por isso, eu gosto sempre de ligar o forno no mínimo de 5 a 10 minutinhos antes. Depois eu baixo a temperatura a 180 e coloco o bolo para assar. Vamos lá? Hoje eu vou assar o bolo nessa forma de bolo inglês. Essa receita, ela rende 2 bolos inglês, nessa formato de forma. Eu não gosto de untar com manteiga, justamente nem margarina, nem emulsificante. Eu forro apenas o tabuleirinho, a forminha, com papel manteiga. Então, para que o bolo não grude, a gente consiga desenformar. Gente, a base desse bolo, ela é perfeita para nozes, para uma castanha do Pará, para uma ameixa seca, para um damasco. Então, a base dela, essas frutas que eu utilizei,
porque nós estamos no mês de Novembro Azul, né? Então a gente está aqui falando da importância do açúcar mascavo, né? Porque ela não sofre industrialização, como o açúcar cristal, o açúcar refinado, a uvas passas, porque ela é importante, ela é rica em fibra, então é importante na prevenção do câncer do intestino e outras mais riquezas que os produtos, os insumos que foram usados nessa receita. Então a gente tem a preocupação aqui de trabalhar realmente somente com produtos orgânicos, somente com produtos, evitando a industrialização deles. Então a base é essa, e você pode acrescentar o que você quiser. Dê asas à imaginação para que vocês façam essa receita, né? E com a finalização que cada um goste. Pode acrescentar uma canela em pó, você pode acrescentar ameixas, fica a critério de cada um. Então aqui agora eu vou dividir a receita. Olha, gente, a receita ela fica mais durinha, mais pastosinha assim. Ela não fica tão mole quanto uma receita de bolo comum, né? Que leva leite. Esse bolo aqui, o interessante é que ele não a lactose também, né? Então aqui não tem derivado nenhum de leite. Então, para aquelas pessoas também que têm intolerância à lactose, essa é uma receita fantástica. Para as crianças em casa também. Agora a gente vai levar no forno. O forno já estava pré-aquecido a 180 graus, né? E nós vamos colocar essas delícias aqui para serem assadas. Agora é só aguardar, né? Eu falo que para que o bolo eu perceba que ele já está pré-assado, no tempo que a gente pode abrir o próprio forno, é aquela hora que o perfume dele exala, né? Então ali para mim é um sinal que eu tenho, que eu já posso ver se ele já está assado ou já está sendo finalizado. E a gente tem um costume muito grande de enfiar um garfo ou uma faca. A gente não deve enfiar alumínio na hora que o alimento está sendo assado, o bolo principalmente, né? Porque há uma oxidação ali e também ele ajuda ao não crescimento. Então, quando a gente for testar se o bolo está assado, é um palitinho de dente mesmo, um palitinho de churrasco. É sempre esse cuidado de usar uma madeira para que a gente olhe se o bolo já está pronto. Agora é só aguardar, gente. Agora vamos lá saborear a delícia que foi preparada? Delicioso, gente. Façam em casa e depois me contem, tá? O que acharam do bolo integral. Quer ser um profissional diferenciado? Então, vem ser FUNORTE. Aqui temos cursos em todas as áreas do conhecimento. Laboratórios modernos, ensino de qualidade, professores qualificados e mais. Na FUNORTE, todo mundo pode estudar. Tá esperando o quê? Entre em funorte.edu.br e se torne o profissional que sempre sonhou ser. FUNORTE, aqui todo mundo pode estudar. A voz de Milton Nascimento sempre foi uma das marcas da nossa Minas Gerais. Nesse outubro, ele se despediu dos palcos, mas sua voz continuará ecoando por nossas montanhas, cantadas mundo afora. Obrigada, Bituca! Nada temer, se não correr da luta. Estou aqui para agradecer todo o amor que eu estou recebendo. Um beijão, um abração, tudo de bom. Filho, viva a escola, problema maior de estudar, que é pra não ter meu trabalho e vida de gente levar, que é pra não ter meu trabalho e vida de gente
Na Xodó Papelaria e Presentes, você encontra material escolar, material de escritório e presentes para todas as ocasiões. Tudo com preços que cabem no seu bolso. Vem conferir! Xodó Papelaria e Presentes, 50 anos com você. Até o próximo Delas, Raquel Muniz. Se não correr da luta, nada fazer, se não esquecer